aconteceu de você olhar para um lugar e imaginar o que aconteceu ali há muitos anos atrás? Como as pessoas viviam, como elas se comportavam estando ali? Entra na nossa máquina do tempo e embarca comigo numa jornada que vai fazer você voltar ao passado e conhecer os segredos da história. E assim seguimos o nosso caminho por este mar de longo, até que na terça-feira das oitavas de Páscoa eram os 21 dias de abril, estando na dita ilha distante de 660 a 670 léguas, conforme dado dos pilotos, topamos alguns sinais de terra. Primeiramente um grande monte, muito alto e redondo, depois as outras serras mais baixas, da parte sul em relação ao monte e mais terra chã. Com grandes arvoredos ao monte alto, o capitão deu o nome de Monte Pascoal e a terra de Vera Cruz. Aqui, Pero Vaz de Caminha nos dá um vislumbre de como foi o momento que o europeu enxergou as terras que seriam o Brasil, viriam a colonizar o Brasil. Seguindo o comando do navegador português Pedro Álvares Cabral, cerca de 1000 pessoas a bordo de 13 embarcações desembarcaram na costa brasileira na altura do que hoje é a cidade de Porto Seguro, na Bahia. O dia era 22 de abril de 1500 e é nessa data que marca oficialmente a colonização portuguesa no território brasileiro. Vale lembrar que aqui habitavam várias tribos indígenas e na região da Bahia, que é onde oficialmente, pela historiografia, a nossa história começa, habitavam os índios Tupinambá. Que 49 anos depois é que Portugal se sentiu ameaçado por estrangeiros, principalmente franceses, que queriam aqui também explorar essas terras. Isso motivou eles a ocupar e administrar essas novas terras, né, onde hoje é o Brasil, e foi a Bahia a escolhida para ser a sede do governo. Isso porque a Bahia era um ponto estratégico, né, entre a saída do Oceano Atlântico e próximo das plantações de cana-de-açúcar, e lá foi fundada a cidade de São Salvador como a primeira capital da colônia brasileira. Isso porque Salvador tinha um território bastante acidentado e a parte alta servia tanto como um observatório como na defesa em caso de possíveis invasões estrangeiras e também dos próprios indígenas, que tiveram um relacionamento bastante conturbado com os colonizadores portugueses no início. Já o porto, na parte baixa da cidade, foi imprescindível para assegurar o sistema produtor de açúcar, que estava sendo desenvolvido tanto no recôncavo baiano quanto em Pernambuco. Por ser um espaço mais seguro, foi estabelecido na parte alta de Salvador os primeiros prédios públicos, assim como as primeiras residências ao redor, onde hoje está o famoso Pelourinho, que é ponto turístico de Salvador. Esses casarões e sobrados pertenciam muitas vezes, né, a essa elite local, e eles foram construídos com a influência da arquitetura barroca. Além das casas, há também muitas igrejas dedicadas a vários santos católicos, simbolizando a enorme fé cristã. Vale lembrar, né, que a religião católica é oficial lá do Reino de Portugal. E uma maneira de dominação das terras é, com certeza, tanto adotar a língua do colonizador, como também a sua religião, como a única possível ali dentro do território colonizado. E essas igrejas, né, elas também simbolizam o poder que essas pessoas tinham, porque quanto maior e mais belo era o templo, mais demonstrava a riqueza de seu patrocinador. Tanto que muitos caras ricos, né, construíam igrejas, às vezes uma em cima da outra, por isso que o Pelourinho e também toda a cidade de Salvador é repleta de templos religiosos, porque eles faziam homenagem ao seu santo e tentavam colocar ali o máximo de riqueza possível para simbolizar ali o quanto ele era rico, o quanto ele era poderoso. O termo Pelourinho, né, que é o nome do bairro mais antigo de Salvador, é dado ao local onde os escravos eram castigados pelos senhores de engenho.
Só que o Pelourinho, né, era onde lá havia, né, os castigos para os escravos que já eram negros africanos, que vinham para cá para trabalhar forçados, né? E essas demonstrações de violência, de força, eram feitas em praça pública, mas era somente esse espaço que era chamado de Pelourinho. Mas devido à fama, né, de ali acontecer vários castigos, ali também passou, então, toda a região ao redor passou-se também a ser conhecida como Pelourinho. Hoje, né, o Pelourinho, ele é um ponto de referência da cidade, que hoje é o Centro Histórico de Salvador, e que lá é um espaço de muita cultura, de resistência negra, de também muito sincretismo religioso, lugar da cultura presente também da Mãe África, né, porque tem muita influência negra lá, assim como toda a cidade de Salvador. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu comentário, também curte, apoia esse projeto, compartilha, se inscreve e eu te espero para mais vídeos com curiosidades sobre o nosso passado nessa viagem no tempo.